estudante do 7º ano. Nesse vídeo, nós vamos falar de algumas situações problema envolvendo números inteiros. Vamos relembrar algumas situações onde nós percebemos a presença dos números inteiros, né? Dos números positivos e dos números negativos. Quando a gente fala de débito e de crédito, débito quando a gente tirou dinheiro da nossa conta, crédito quando a gente colocou dinheiro na nossa conta, lucro e prejuízo, né? Lucro é coisa boa, você conseguiu arrecadar mais dinheiro do que o que você gastou para produzir, ou prejuízo, que é negativo, é ruim, né? Você, quando vendeu, não conseguiu tirar o dinheiro que você investiu. Variação de temperatura, a gente está calculando a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Quando a gente está calculando distâncias, eu tenho a distância final, vou tirar a distância inicial, você está fazendo uma subtração. Altitude e profundidade, altitude lá acima do nível do mar, número positivo, profundidade abaixo do nível do mar, é negativo. Saldo de gols, que é quando a gente calcula a diferença entre gol pró e gol marcado, né? Então, tudo aí tem a presença dos números inteiros. Mas olha a perguntinha para esse vídeo aí. Você conhece o planisfério? Sabe o que ele tem a ver com números inteiros? O que isso tem a ver com matemática? Isso não é geografia? Isso é geografia, não é? Então, o que é esse planisfério? É a representação do globo terrestre de forma plana. Você pegou o nosso planeta, abriu para transformar, para visualizar ele de forma plana. Nós costumamos fazer algumas divisões no plano para a gente conseguir localizar algumas cidades nessa esfera, nesse nosso planeta. Então, as marcas, nós fazemos as marcas verticais, que a gente chama de longitude. Então, cada linha aqui, ela está indo de 0 até mais 180 e de 0 até menos 180. Nós temos as divisões horizontais, que são as latitudes, que elas estão indo de mais 90 para cima e de menos 90 para baixo. Então, aqui, latitude e longitude agora visualizadas juntas. Então, veja, são várias linhas verticais, indo de 0 até mais 180, de 0 até menos 180. Olha a presença dos números inteiros aí. E a latitude indo de 0 até menos 90 e de 0 até mais 90. Também tem a presença dos números inteiros. Então, é a matemática dentro da nossa geografia. E você sabia que a cada 15 graus que a gente desloca na longitude, a gente tem um fuso horário? Então, aqui na longitude, a cada 15 graus que a gente junta, a gente chama de um fuso horário. E como nós temos, num total, 360 graus na longitude e a cada 15 graus a gente tem um fuso horário, então nós temos um total de 24 fusos horários. Né? A gente faz a conta de dividir. Lembrem que fuso horário tem a ver com as horas. Né? O nosso dia tem 24 horas, aqui na nossa representação encontramos 24 fusos horários, um para cada hora. Nós temos também o marco zero na longitude. Marco zero, meridiano de Greenwich, se a gente se desloca para leste, nós vamos aumentar as horas. Se a gente se desloca para oeste, nós vamos diminuir as horas. Tranquilo? Não esquecer dessa informação. Então, vamos ver isso aplicado. Brasília, uma cidade brasileira, está no fuso horário menos 3. Japão está no fuso horário mais 9. Se em Brasília for 10 horas, que horário será no Japão? Então, nós temos que primeiro calcular a diferença entre os fusos. Então, a diferença é o maior fuso menos o menor fuso. Temos aqui uma subtração de números inteiros, repete o primeiro, inverte o sinal do segundo e calcula. Deu 12. Significa o quê? Que a diferença de fuso é 12 horas. Então, se no Brasil forem 10 horas, lá no Japão serão 12 horas a mais. 10 mais 12, 22 horas. Ok? Outra situação. Alguma situação ocorreu lá no Maracanã às 16 horas, horário de Brasília, e o fuso horário de Brasília é menos 3. E uma outra situação lá em Berlim, na cidade da Alemanha, onde o fuso horário é mais 1. Então, que horário será em Berlim? Então, em Brasília, 16 horas. Eu quero saber que horário que vai ser lá em Berlim. Digamos, assisti um jogo no Brasil às 16 horas, eu quero saber o pessoal da Alemanha que horário que ele está assistindo. Diferença entre os fusos, maior fuso menos o menor fuso, subtração de números inteiros, repete o primeiro, inverte o sinal do segundo, soma essa diferença de fuso, deu 4. Então, a diferença é de 4 horas. Se aqui é 16 horas, mais as 4 da diferença, isso dá um total de 20 horas. Mesma situação para variação de temperatura. Se eu tenho uma temperatura de 28 graus, uma outra de menos 40, calculo a diferença entre as duas, a maior menos a menor, tem uma situação de subtração de números inteiros,
ou na variação de temperatura I. Bom, nesse vídeo então falamos da subtração de números inteiros, algumas situações problema onde ele aparece. Espero que você tenha gostado e até breve.